vejo o Big Data como um elemento fundamental na indústria. Ele já está presente, ele é um elemento em ascensão, criando corpo. Na verdade, na indústria 4.0, que é uma campanha lançada agora, é uma visão de futuro sedimentada na Alemanha, há 4 anos atrás, ele é o elemento básico que une todos os dados gerados, sua análise e auxilia fortemente na tomada de decisão dentro da empresa, dentro da indústria. Sem exagero, o Big Data causa mudanças muito fortes nos paradigmas, na forma como as empresas são gerenciadas. Mas além da gestão interna das empresas, que é fortemente afetada pelo Big Data, há mudanças fundamentais em todo o ecossistema. As relações entre indústria e varejo, por exemplo, entre indústria e fornecedores. Então são mudanças que já estão presentes entre nós. O Big Data já é uma realidade e vai se tornar muito mais relevante. O Big Data é um elemento fundamental dentro da indústria. Ele já é uma realidade presente, né? Ele trata os dados gerados dentro do processo produtivo. Na verdade, desde a concepção da produção até o cliente final, o pós-venda. Né? Na minha concepção, essa indústria, essa cadeia de indústria, ela hoje já é recheada de Big Data. O que falta para se entrar, em muitos casos, no termo Big Data, é a análise desses dados, é a confluência deles de uma forma agregada e que gere possibilidades de análise, de reação em cima disso, tomada de decisão, reação rápida e muitas vezes antecipada, que é a preditiva. É antes dela acontecer, você tomar a ação. Então, fundamental e em desenvolvimento. Tem muito o que fazer ainda para ter Big Data em plenitude na indústria, principalmente no Brasil. Perfeito o que o André está introduzindo para nós, porque você tem mudanças que precisam ser modeladas, precisam ser entendidas pelos diversos participantes, pelos diversos parceiros que vão ser influenciados, quer voluntariamente, quer involuntariamente. Então, acho que é uma questão, inclusive, de cultura analítica, como foi bem dito pelo André. Existe a parte da coleta de dados, que hoje é mais fácil, né? O volume de dados gerados hoje em determinados equipamentos, você pega, por exemplo, a turbina de um Boeing ou a turbina de um Airbus, apenas aquele equipamento gera milhões de dados por minuto. Né? Então hoje você consegue absorver esses dados, mas o que é mais importante não é tanto coletar, é tratar. E o desafio é, dentro da organização, que cultura eu tenho, não apenas para analisar isso, mas para tirar proveito, para inovar, para modificar a forma de pensar da organização. E esse é um desafio muito grande. Esse é o pulo para a competitividade. No final do dia, o dado tem que vir analisado para quem toma a decisão, quem toma o rumo do negócio, né? E aí tá o segredo do todo. Talvez vocês conheçam aquele ditado de que cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir, né? Hoje nós temos um desafio curioso, é a abundância dos dados. Antes era difícil a gente ir lá na fábrica, no chão de fábrica, conciliar esses dados com a contabilidade, conciliar com os turnos de trabalho, com o RH, etc. E hoje nós temos essa montanha de dados, essa avalanche, esse oceano de dados. E existem praticamente áreas ilimitadas de aplicação. Pode ser desde a gestão, os modelos contábeis, os modelos financeiros, os modelos de precificação, digamos, os modelos financeiros mais clássicos, né? Podem ser turbinados em função dos modelos analíticos, mas tem todo um mundo novo propiciado por essas novas formas de manufatura. Então, eu diria, talvez de forma simples, porém verdadeira, que o número de aplicações é praticamente infinito. Ele depende da imaginação, da criatividade e de como que as empresas querem enfrentar esse desafio. E, felizmente, eu acho que a gente tem mais demandas para os projetos analíticos do que a capacidade de entregá-los, a capacidade de fazer. Acho que hoje é um gargalo dentro das empresas essa competência analítica. Concordo. A aplicação é infinita, né? É ampla. Talvez voltando para
um dos conceitos bem básicos. Big Data tem várias interpretações, né? Mas uma que eu gosto são os 3 Vs. Quando estamos falando de Big Data, quando a gente tem 3 grandes Vs, né? Um volume de dados grande, então você tem uma variedade de dados, não é sempre o mesmo dado, né? São variedade de dados para serem combinados, e a velocidade também de geração. Fazendo esse pulo agora para nossa pergunta, onde na indústria a gente pode aplicar isso? Basicamente em toda a indústria, porque você tem indústria de volume bem grande, gerando dados a picos segundos, ou num processo produtivo longo, né, voltando para uma máquina grande ou um veículo, que tem um processo longo com muitos dados, muita variabilidade de dados que confluem numa espinha de peixe, em geral é a lógica, para se chegar num produto complexo ao final, né? Como você disse antes, cheio de eletrônica também. Nós precisamos, grosso modo, 3 tipos de profissionais que se ajudam, que se complementam, que se motivam. Um deles é o tal cientista de dados. Nós precisamos do engenheiro de dados, porque a complexidade de coleta, em outras palavras, o pessoal da TI precisa lidar com bases de dados não estruturadas, com uma coleta de dados que, uma das brincadeiras que a gente faz lá no nosso curso, como é que você faz quando você não pode fazer backup dos seus dados? Porque a quantidade de dados é simplesmente tão grande, é inimaginável eu backupear. Então eu preciso ter outras abordagens, né? Como é que eu vou analisar essa torrente, essa montanha de dados? E o terceiro, e talvez mais importante personagem, ou classe de profissional, é aquele que está ali na frente do dia a dia, na empresa, nas atividades de gestão da empresa. Alguém que conhece o negócio, conhece os fornecedores, conhece os produtos. Então nós temos esses 3 personagens que precisam se entender, e esse diálogo não tem sido fácil, não é fácil, seja na indústria, seja no varejo, seja... E precisa cair a ficha. Então, é o cientista de dados, o engenheiro de dados e a pessoa de negócios. Eu preciso ter essas 3 competências somadas dentro da empresa. Os benefícios do Big Data são amplos e infinitos. Esse é o ponto, né? A gente vê em todas as dimensões a estatística, trazendo dados, transformando dados em informações e orientando a indústria, os serviços, para uma otimização do produto ou do serviço prestado. Então, o Big Data ele traz a dimensão, vamos entender, toda. Até numa lógica construtiva ligado ao hardware disponível, à capacidade de processamento disponível e também à evolução da própria utilização e das ideias, né? Uma ideia traz outra, uma criação. Então, hoje a gente vê muito bem o passado, né? Assim, o Big Data é usado para entender o que aconteceu, a falha na indústria, o erro em todo o planejamento, né? Então você tem uma análise rápida e uma possibilidade de correção boa. Eu vejo que em muitas aplicações a gente já tem capacidade de análise e reação praticamente instantâneas, então é o hoje na indústria de grande porte, mas também de médio porte. Isso é já uma realidade, não ampla e totalmente difundida, mas é a reação rápida, é a essência do Big Data, uma análise quase instantânea e a reação a isso, né? Tomar decisão. E acho que o grande desafio, também já presente na indústria, mas em menor porte, é a previsão do futuro, de o que tem que ser feito, como tem que ser feito e o evitar da falha antes que ela aconteça. O Big Data ele causa resultados palpáveis, né, na gestão de processos, na integração dos processos, na concepção de produtos, na aferição dos resultados da empresa, na medição de como que está o meu relacionamento com o cliente, com os fornecedores. Então existem todos esses benefícios gerenciais e econômicos. E eu gostaria de finalizar com uma provocação. Acho que o Big Data ele gera uma provocação saudável dentro das empresas, no sentido que as empresas, gostem ou não, elas precisam se tornar, elas ficaram mais transparentes. O que quer dizer com isso? Hoje você vai a um restaurante, você vai a um hotel, ou você vai a uma concessionária, e se algo está errado, ou o que é pior, lhe parece errado, talvez não esteja, mas a sua percepção conta. Você reclama, você
publica, você divulga nas mídias sociais. Então, eu acho que existe um grande benefício, não apenas os tangíveis, mas existe um intangível, que é a forçar as empresas a se tornarem perceptivas. Elas precisam olhar para o seu mundo, para o seu ecossistema e entender o papel de cada personagem e de cada parte contribuinte nesse sistema. E o Big Data não perdoa. Ele nos força, voluntária ou involuntariamente, a fazer isso. E sempre é melhor, pessoal, quando você tem a possibilidade, fazer voluntariamente. Porque você fará do seu jeito, você fará com a sua inteligência, você fará com a sua motivação. Então, o recado é, na minha opinião, inteligência analítica, competência analítica, ela é opcional. Porque ninguém te força a ser mais competente. Você que precisa ser. Né? Eu acho que há caminho aí para todo mundo, há espaço para pequenas, médias, grandes empresas.